Vou saudar os irmãos com a graça bendita do nosso Deus e convidá-los a abrir a Escritura em 2 de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20. Nós leremos dos versículos de 1 a 18. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 18. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, palavra que é a autoridade do nosso Deus para governar, revelada a vontade do Senhor para governar os nossos corações. Diz assim a Santa Escritura: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé, diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor
e o adoraram. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai bendito, ó Deus, nós exaltamos o teu santo nome. Nos alegramos pelo fato de que estamos agora diante da tua palavra. Palavra, ó Deus, que é vida para os nossos ossos. Palavra, ó Deus, que nos corrige, nos confronta. Ó Deus, nos chama à realidade das nossas ofensas terríveis contra o Senhor. Palavra que nos traz, ó Deus, o teu conserto para nós, a tua correção, a tua justa disciplina. Palavra, ó Deus, que encoraja e anima as nossas almas. Ó Deus, palavra que nós queremos colher proveito muito além da simples leitura, que certamente já nos abençoa incrivelmente. Por isso, ó Deus, nós neste momento clamamos a Ti, Senhor, que pelo Teu Santo Espírito o Senhor nos conceda neste fim de tarde, início de noite, ó Pai, que sejamos abençoados pela passagem que acabamos de ler. Que pela leitura e exposição e aplicação do livro das Crônicas, em seu capítulo 20, ó Deus, o Senhor nos abençoe. O Senhor, ó Deus, esteja fazendo pelo Teu Santo Espírito cada um dos Teus filhos e filhas aqui, nesta noite, ó Deus, ouvintes sinceros, prontos e dispostos a receberem a Tua palavra, não simplesmente por curiosidade, ó Deus, ou por qualquer tipo de mero assentimento intelectual, mas que os seus corações estejam vazios e prontos para serem enchidos pela palavra do Senhor. Que, ó Deus, o Senhor possa transformá-los, mudá-los, ó Deus, fazê-los sair daqui de modo diferente da maneira como entraram. Que possa existir uma grande transformação em seus corações, no ânimo, na disposição de suas almas, a viverem vidas obedientes, vidas mais agradáveis ao Senhor. Que Cristo, ó Deus, portanto, impere sobre seus corações. Que as palavras reais dele possam ecoar em seus corações, dando-lhes, ó Pai, todas as instruções reservadas pelo nosso Rei para esta noite. E que assim eles possam enfrentar uma semana que certamente será difícil, de muitas provas e tentações, de muitas lutas, duras lutas, que eles possam ter as forças, ó Deus, e toda a provisão de orientações do nosso Rei, do nosso Senhor, ó Deus, para as suas vidas, como orientações vivas, ó Deus, a pulsarem em suas vidas e fazerem viver para a glória, ó Pai, do nosso Salvador. É o que nós pedimos no nome dele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Meus irmãos, Dwight Moody disse uma vez que a verdadeira fé é a fraqueza do homem apoiada na força de Deus. E quando nós olhamos para a história dos reis de Israel, e mesmo quando nós vemos a monarquia dividida em Reino do Norte e Reino do Sul, entre Israel e Judá, nós vamos perceber que esta grande expressão feita por Moody é viva no testemunho desses homens, segundo o relato dos livros históricos. Vocês verão que, ora você encontra um rei redimido, um rei resgatado ou um rei rebelado. Ou você vai encontrar um rei terrível como Acabe em Israel, no norte, ou você vai encontrar alguém como Josafá, ou quando ainda era uma só monarquia, encontrando a redenção do Senhor na vida de Davi. Ou então a tragédia na vida de Saul. O fato é que a humanidade, ela é sempre frágil, mas a fé se revela nestes homens frágeis, nesta grande expressão da confiança de Deus, que se faz forte, apoiada num Deus que é toda a nossa força. No domingo passado nós vimos um pouquinho sobre isso. Nós falamos para vocês sobre a vida significativa e falamos o quanto é necessário confiar em Deus e, sobretudo, entender que não existe significado, força, sentido para a vida fora do Senhor. Hoje eu quero trabalhar um pouquinho e desenvolvendo ainda a ideia mais prática, mais aplicativa, de como nós compreendemos isso, vendo que aqui nós vemos um rei arrependido e que, através deste arrependimento, ele tem perspectivas mudadas. A maneira que ele tinha de ver as coisas a partir de uma perspectiva pessoal é mudada pelo arrependimento. Então ele vai passar a ver algumas coisas de uma maneira diferente.
Porque o arrependimento lhe faz ver na perspectiva de Deus. A fé o encaminha a encontrar força em Deus. A fé faz com que ele conheça a força que só é sustentada e somente é apoiada em Deus. Antes eu gostaria de ilustrar algumas coisas para o nosso início. Nós temos uma canção célebre na igreja, nós acabamos de cantar um salmo sobre depositada uma dessas canções de John Newton, Amazing Grace, a menos que a minha ignorância musical não tenha me tapeado aqui. Mas essa canção, em um determinado momento, ela diz: estava cego, mas agora vejo. Isso é tudo sobre salvação, sobre mudar a perspectiva, mudar da cegueira para poder ver as coisas. E é isso que o arrependimento faz. O grego metanoia significa mudança de mentalidade, mas poderia muito bem ser mudança de perspectiva. Você deixar de ser cego para as realidades que somente Deus pode apresentar e passar a ver estas realidades que somente Deus apresenta. Foi isso que John Newton experimentou. Ele disse: maravilhosa graça, quão doce o som, que salvou um pecador como eu. Eu um dia estava perdido, mas agora fui encontrado, fui achado. Estava cego, mas agora vejo. É interessante, é emblemático, porque os últimos dias deste homem foram de cegueira física. Mas ele nunca enxergou tanto na vida dele, mesmo quando seus olhos já não funcionavam. E é isso que muitas vezes nós não compreendemos. Nós julgamos estar tendo tudo diante dos nossos olhos e com clareza. É isso que acontece com a humanidade. Mas essas pessoas imersas em cegueira e não conseguem ver que aquilo que de fato Deus traz ao nos trazer fé, confiança, depósito de confiança nele, é a possibilidade de finalmente conseguir ver as coisas numa perspectiva de Deus. O que John Newton descreve nestas poucas expressões é a sua fé e o seu arrependimento, a sua mudança de perspectiva por conta desta operação graciosa de Deus. Nós poderemos resumir dizendo que o arrependimento é a capacidade de ver as coisas da perspectiva de Deus. É ver um mundo e um mundo de coisas que só Deus pode nos fazer ver. Há uma coisa importante nisso, porque nem sempre nós compreendemos as coisas dessa forma. Por muitas vezes nós temos entendido o arrependimento como um mero ato penitencial. E por conta disso nós negligenciamos a compreensão da vida toda numa leitura a partir das Escrituras. No exemplo bem rápido, o que nós chamamos de cosmovisão, ou visão de mundo. E por conta disso, historicamente, não só o romanismo fez isso, não só os gregos fizeram isso, mas uma parte do cristianismo antigo e uma parte do cristianismo desde a modernidade tem feito isso. A questão da dicotomia, criando um mundo religioso e um mundo profano, chamado sagrado e secular. Como se fosse possível ver as coisas no domingo de uma maneira e na semana de uma outra maneira. No domingo as mulheres conseguem ser comportadinhas, submissas dentro da igreja, mas a partir da segunda-feira viram leões para cima de seus maridos, para cima do mundo, como vocês viram pela manhã nas exposições que foram feitas. Algumas mulheres conseguem conciliar o fato de não exercer autoridade na igreja, mas sair para o mundo e virar leoas para cima dos homens. Isso porque não entenderam o que significa arrependimento. Arrependimento, ele gera uma abertura visual fantástica na vida da gente. E faz com que você finalmente possa ver a vida e todas as coisas da vida numa perspectiva de Deus. É isso que é arrependimento. Arrependimento, e especialmente estou falando aqui de arrependimento para a vida, que é aquele pontapé inicial que muda radicalmente o curso da sua vida, de andar contra Deus, em rebelião e apostasia contra Ele, e passar a andar em conformidade com aquilo que Ele determinou em sua santa lei, aquilo que Ele estabeleceu em sua criação magnífica, seguindo de fato e verdadeiramente a partir dali a vida segundo este novo olhar, essa nova maneira de ver as coisas. A grande pergunta que eu gostaria que você fizesse agora
Você tem de fato um coração, uma mente mudada por Deus? A grande pergunta precisa prosseguir. Será que você tem visto o mundo na perspectiva de Deus? Você facilmente consegue amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia, porque elas são claras para você. Você vê, e você olhando e vê, percebe com clareza: Deus odeia isso, Deus ama isso, portanto eu amo isso e eu odeio isso. Arrependimento é isso. Se você se arrependeu apenas em algumas áreas ou de algumas coisas particulares e bem especificadas na sua vida, mas não de uma maneira global, de uma maneira geral, talvez, e eu creio que certamente, você não tenha se arrependido. E esse texto é um pouco sobre isso. No capítulo 18, no verso 1, este rei Josafá, ele fez uma aliança maligna com o ímpio rei Acabe e com a rainha Jezebel. Acompanhem comigo, ele diz: tinha Josafá riquezas e glória com abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Até aqui. Nós vemos aqui que ele estava fazendo aliança, amizade, como diz o texto, ele se aparentou de Acabe. Ele fez uma aliança, ele se aparentou com um inimigo de Deus. Esse homem ainda não via as coisas na perspectiva de Deus. Porque se ele compreendesse, isso Deus ama, isso Deus odeia, com muita clareza, ele certamente não teria se aliançado com um inimigo de Deus. Talvez você tenha, dentre as relações pessoais de vocês, pessoas que são inimigas de Deus, a quem vocês têm chamado de amigos de Deus. Então você precisa aprender sobre arrependimento. Talvez você, em muitas coisas, às vezes até coisas que para você sejam simples, você insista em vê-las de uma maneira diferente da maneira como Deus vê. Você precisa ouvir e aprender sobre arrependimento. Você precisa entender que você não pode ser um amigo do mundo e permanecer amigo de Deus. Essa é outra coisa que a perspectiva, a mudança de olhar faz conosco. Faz nos entender que ou eu sou amigo de Deus ou sou um amigo de Acabe. Ou eu sou um amigo de Deus ou sou um amigo dos inimigos de Deus. O fato é que Josafá pecou, mas ele não permaneceu no seu pecado. Ele se arrependeu. O texto no capítulo 20 que nós lemos, ele diz que Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Mas isso indica claramente que havia algo de bom em Acabe. E esse algo de bom não era certamente algo produzido por ele mesmo. Mas o Espírito Santo muda então a vida de Josafá. Vai trazer aqui sobre Josafá uma grande mudança de perspectiva. Eu gostaria de considerar só algumas coisas. Talvez você ache muito o que eu vou trazer, mas eu acho que daria para explorar ainda mais as coisas que nós vemos nesta experiência vivida por esse rei resgatado. No capítulo 19, nós voltaremos já sobre ele. Nós vemos que Deus muda a maneira como Josafá vê o seu pecado. E isso nos ensina também a mudar a maneira como nós devemos ver os nossos pecados. No capítulo 20, nos versículos de 1 a 4, há uma mudança de perspectiva com relação ao inimigo. Nos versículos de 5 a 11, quanto ao poder da oração e o próprio papel da oração. Versículo 12, a mudança de perspectiva de Josafá quanto à sua fraqueza. Dos versículos de 13 a 19, nós vemos um desdobramento, onde as batalhas são apresentadas a Josafá numa perspectiva de Deus. E nos versículos de 20 e 21, vemos uma mudança de perspectiva quanto à estratégia que ele deveria adotar, que deveria ser parte do seu enfrentamento de inimigos e de batalhas. E finalmente, os versos de 22 a 23,
nos traz uma mudança de perspectiva quanto à vitória. A fé no Deus que pode fazer tudo diferente nas nossas vidas. E é sobre isso que eu gostaria de considerar com os irmãos nesta noite. Sobre cada uma destas mudanças que o arrependimento trouxe à vida do rei Josafá e que certamente nos instruem. São lições preciosas para que possamos compreender o arrependimento na nossa própria vida. Portanto, a primeira delas, uma nova visão sobre o nosso pecado. Como o rei Josafá, através do arrependimento, da operação do Espírito Santo em seu coração, passou a ver, como ele passou a ver o seu pecado. Vejam comigo, 2 Crônicas 19, volte um pouquinho, versículos 2 e 4. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem o Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os postes ídolos da terra e dispusestes o coração para buscares a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais. As expressões todas usadas pelo autor sagrado, pelo Espírito Santo, usando da humanidade para fazer o registro, e não apenas isso, mas usando da própria história, e ali a história desenvolvida, desenrolada por Deus, ela é emblemática, porque há toda a expressão de mudança de curso. E há toda uma expressão de que claramente essa mudança de perspectiva com relação ao pecado do rei Josafá é obra de Deus. Reveja comigo alguns aspectos do texto. Primeiro, ele é confrontado no verso 2. O final do verso 2 fala da disciplina que vocês ouviram pela manhã. Diz: por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Deus pesando a mão sobre um filho dele para corrigir os seus rumos, para corrigir os seus passos defeituosos, rebeldes contra ele mesmo. E no verso 3 é dito: boas coisas, contudo, se acharam em ti. Aqui já são expressões ou frutos práticos do arrependimento. Josafá respondendo à disciplina do Senhor de maneira positiva. E ele prossegue dizendo: porque tirastes os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Uma limpeza da idolatria é feita. Ele havia contaminado, o culto havia contaminado Judá com o envolvimento com Jezabel, o envolvimento com o ímpio Acabe, e agora a primeira coisa que ele faz é limpar isso. E então ele depois se dispõe ao culto. Uma coisa importante, meus irmãos, que nós precisamos entender sobre o pecado, é que o pecado ele é um transtorno de adoração. É você ter o não culto associado com o esforço pelo culto. Quando o Senhor Deus diz, através do profeta, que ele não tolerava aquelas solenidades todas, todo aquele desenvolvimento litúrgico, cultico, associado com iniquidade, é porque Deus disse, de maneira muito simples, não é possível ter culto e não culto. Não é possível associar culto e idolatria. E eu creio que muitos de vocês estão lutando as mesmas lutas de Josafá com relação aos pecados. Possivelmente vocês têm ídolos que ainda não foram reconhecidos como tais. São coisas às vezes pequenas, mas que drenam a vitalidade do seu culto. São coisas que te impedem do culto individual, da devoção pessoal com vitalidade. São pequenas expressões idólatras, como, por exemplo, aquelas coisas que te impedem de confiar plenamente na providência de Deus. Nós vivemos num país hoje mergulhado em uma profunda crise política e econômica, e isso é um grande teste para o coração de vocês. Porque muitos de vocês empunharão o braço e tentarão tirar dele a força como se fosse de vocês.
Muitos de vocês serão tentados a buscar atalhos. Como eu disse no domingo passado, a achar que a solução para a vida de vocês é imigrar, é ir para um aeroporto e cair fora do Brasil. Como se não fosse Deus o provedor das vossas vidas. Como se fosse o governante eficiente da Europa ou de países do primeiro mundo, aquele que irá dar comida e trabalho e sustento para vossas famílias. É essa a luta que nós temos com Acabe, é isso em que ele é confrontado. Ele se associa com inimigos de Deus porque ele não compreende a natureza exclusiva da relação com Deus. Deus não aceita concorrentes. Não há como você se envolver na aliança do Senhor e achar que é permitido qualquer tipo de amante ou de paquerador ou aquele que possa roubar o mínimo afeto seu, que todo ele deve ser devido ao Senhor. E é isso que este homem começa a entender. As boas coisas, que são os frutos do Espírito Santo, gerando um arrependimento verdadeiro na vida deste homem, faz-o começar a resposta a Deus pela remoção de toda a idolatria. Todos os amantes sujos que ele havia trazido para a vida dele precisavam ser expurgados. Ele precisava se oferecer ao culto, livre do não culto. Ele precisava se oferecer ao amor pactual de Deus, respondendo-o, livre de toda concorrência, livre de toda disputa pelo afeto, que somente deve ser dado ao Senhor. Meus irmãos, há uma coisa importante em relação ao que acontece aqui. O texto vai nos indicar que a mudança do rei provoca mudança em Judá. Isso certamente serve também de chamativo importante aqui nesse texto para aqueles que são líderes. O arrependimento de um pastor traz saúde espiritual para a sua igreja. O arrependimento de um presbítero igualmente traz vitalidade espiritual para a igreja. O arrependimento de pais traz vitalidade espiritual para os lares. O arrependimento de governantes, de líderes de nação, como é o caso do rei Josafá, afetam toda a nação. Isto mostra que a luta contra o pecado não é um projeto individual, é um projeto comunitário. E neste projeto comunitário, os líderes são mais seriamente demandados por Deus. Porque os seus efeitos se estendem até os seus liderados. Os seus efeitos, eles afetam aqueles que estão em volta. Um marido de joelhos dobrados, arrependido na presença do Senhor e removendo toda a suja idolatria de sua vida, irá com isso estender avivamento até o coração de sua esposa e de seus filhos. Esta é a perspectiva de Deus a respeito do pecado. Muitos de vocês estão crendo de alguma maneira que a luta contra o pecado é uma questão e um projeto individual. Alguns estão confiando na luta contra o pecado na lista de leitura de livros que você estabelece como meta para 2018. Não caia nessas ciladas. Não ache que você estará lutando contra o pecado, fazendo listinhas de pecados que você pretende deixar, abandonar no ano de 2018. Como se luta contra o pecado fosse uma questão de resoluções de ano novo. Talvez você as tenha feito neste final de ano. Olhe para o que acontece na vida desse rei aqui e veja que o seu arrependimento afeta toda uma nação. E todos passam a ser envolvidos pela pregação de Jaziel, como entendendo para que compreendessem que a luta contra o pecado é um projeto comunitário. Esta igreja precisa entender isso. Entender que ela precisa lutar contra o pecado como o corpo do Senhor. E que cada família deve entender que a luta contra o pecado é um projeto da casa, do lar, da família. E não de cada um per si e Deus por todos. Há algumas maneiras de nós lidarmos com o pecado. Você pode continuar na mesma, não fazer nada. E alguns de vocês não estão fazendo nada quanto ao pecado de vocês. Você pode querer fazer sozinho seus próprios métodos de buscar moralidade.
e criar um programa de passos, ou um programa de livros, ou um programa de eventos, ou um programa de rotinas em busca de moralidade. Tolice. Você precisa buscar a forma de Deus de lidar com o pecado. Foi isso que aconteceu aqui. O arrependimento, enquanto uma mudança de perspectiva, fez com que o rei Josafá entendesse qual era a maneira de se lidar com o pecado. E isso mudou grandemente na vida dele. Ele remove a idolatria. Ele desfaz as amizades inimigas de Deus. Ele limpa a vida dele e ele se lança sobre o culto ao Senhor, entendendo que a relação com Deus é uma relação exclusiva, sem concorrentes. Talvez você esteja precisando fazer isso. Talvez sejam amizades. Você deve encerrar amizades questionáveis. E você precisa buscar o Senhor e pedir-lhes amigos piedosos. Eu falei para os pastores que eu rompi uma amizade há um tempo atrás com um pastor, uma pessoa com quem eu andava, porque ele foi à internet defender ideologias anticristãs. Um pastor petista, marxista, defensor de Dilma, de Lula, defensor daqueles que estão defendendo para o Brasil o aborto, a agenda da imoralidade. Eu não podia ser amigo desse homem. Pelo contrário, eu deveria orar e buscar caminhos para que ele pudesse ser disciplinado. Muitos de vocês estão caindo na cantilena deste mundo cheio de ideologias e mantendo amizade com pessoas perversas. Com pessoas que parecem bonitinhas, cheirosinhas, limpinhas, mas que são declarados inimigos de Deus. E possivelmente você precisa mudar a maneira que você olha esse pecado. Não coadune com aqueles que estão, mesmo que de maneira aparentemente simpática, promovendo uma agenda contra Deus. Não cuspa, por exemplo, sobre o sangue de 100 milhões, mais de 100 milhões de cristãos que foram martirizados pelas mãos de comunistas. Não defenda este tipo de coisa. Faça uma faxina na sua vida e elimine amizades questionáveis. Não ande com pessoas dadas à dissolução. Não ande com pessoas dadas a dissensões. Não ande e não se permita conversar e se prolongar em conversas com pessoas questionáveis. Limpe-as de sua vida. Talvez sejam as finanças. Você deve colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Dê-lhe o primeiro fruto, dê-lhe o seu dízimo, suas ofertas, antes de pagar quaisquer contas. Você tem fé em Deus para aquilo que está faltando na sua vida? Demonstre isso. Deus está esperando o seu culto, a sua demonstração de confiança nele. Dizime antes de pagar qualquer coisa. Vá lá e cumpre com aquilo que o Senhor espera, não como um ato tributário, não como o pagamento de um condomínio, mas como um ato de fé, como uma expressão de que você de fato confia nele. Coloque-o em prioridade em tantas outras coisas. Sempre ofereça o melhor para ele. Algumas vezes eu vi aqui que estão pedindo doações para uma classe de 0 a 3 anos. Normalmente as pessoas atendem a esses pedidos dando aquilo que não quer mais de jeito nenhum. Ofereça das primícias. E com isso mostre que Deus é prioridade na sua vida. Não dê sobras para o trabalho do reino do Senhor. Esta é uma maneira de você testar e mostrar que o seu coração não carrega ídolos. E que ele está de fato numa relação de fidelidade com o Senhor. Talvez, meus irmãos, seja na comunhão que você precise ter uma perspectiva de Deus a respeito do pecado. Você realmente faz parte da igreja? Você está abandonando a irmandade dos santos? Você está passando fome espiritual? Você tem tempo para o trabalho, estudos, festas, lazer? Mas será que você realmente tem dedicado tempo para a edificação comum da igreja? Coloque a vontade de Deus em primeiro lugar. Dedique-se à evangelização, ao discipulado, a nutrir espiritualmente crentes mais fracos que você.
Se permita estar ali para que pessoas mais fortes possam nutrir o seu coração com as coisas da graça de Deus, com aquilo que vai torná-lo mais forte. Não negligencie a comunhão. Muitas vezes, há crentes, membros de igreja, e têm mais relacionamento com parentes ímpios, com amigos do trabalho, com colegas da faculdade ou da escola, do que com aqueles que estarão com eles por toda a eternidade na nova terra e nos novos céus. Pense bem. Você não será no futuro. Você estará no futuro se agora você for esta pessoa dos céus. Entenda isso. Você não será uma pessoa dos céus. Você começa a ser agora. Talvez seja a sua pureza. Sua mente é pura. Seu coração é puro. Como você tem, de fato, entendido o pecado? Arrependa-se. Volte-se para a misericórdia e para o amor de Deus. Richard Sibbes, ele diz que há mais piedade em Cristo do que pecado em nós. A misericórdia de Deus é infinitamente maior do que o nosso pecado. Talvez você tenha sido, de alguma maneira, dominado pela culpa, afetado pela culpa, ao ponto de achar que o seu pecado é complicado demais. É dominante demais, e você espera a volta do Senhor Jesus ou o dia da sua desencarnação para poder ver se livre dele. Entenda que o tempo é agora. O convite para que você se arrependa é agora. Lutar contra o pecado não é um projeto para daqui a 2 anos, 5 anos, não é um plano de metas. É ouvir o chamado de Deus ao arrependimento e descansar, derramar-se sobre o seu amor pactual. Ele é maior do que o seu pecado. Deus não me ama agora, você poderia dizer, mas Ele me amará quando Cristo vier a mim me aperfeiçoar. Tem muitos liberais defendendo esse tipo de aberração. E muitos que já cederam à crença a esse tipo de coisa. Lembre-se, Deus não ama uma versão futura de você. Ele ama você agora. E a mudança que Ele planejou para a sua vida, ela está acontecendo agora. Ainda vai seguir. Ainda vai seguir. Mas isso não deve ser motivo para que você invente essas tramóias para tentar postergar o teu pecado. Talvez o que você esteja querendo fazer é fazer dele um bichinho de estimação, um pet. O pecado como um pet é aquele que todo dia você o alimenta, dá aguinha, dá raçãozinha, dá comidinha. De vez em quando você leva ele para passear, põe uma coleirinha bonitinha nele, põe uma roupinha. Não faça do seu pecado um bichinho de estimação. Livre-se dele. Como já foi nos dito por John Owen em seu clássico sobre tentação e mortificação do pecado, mate o pecado ou ele matará você. Tenha senso de urgência. Josafá não esperou, não planejou para daqui a alguns meses, foi imediato. Imediatamente ele removeu os ídolos e então pôde se lançar no culto ao Senhor. Mas há uma segunda coisa que mudou na perspectiva deste homem. Veja comigo os versículos, no capítulo 20, versículos de 1 a 4. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Há uma nova visão aqui sobre os inimigos. E que inimigos, meus irmãos? Aqui nós temos exércitos terríveis diante de um exército que já era consideravelmente numeroso. Josafá, ele não tinha qualquer exército. Ele tinha um baita de um exército, mas o texto diz que ele estava com medo. É como se ele tivesse acuado por Rússia, China
e vamos pegar aqui uma míriade de terroristas, ISIS, Talibã, Al-Qaeda, tudo junto ali, como o terceiro fronte. Vamos pegar o pessoal do Monte Seir como essa turma, essa cambada aí. E eles estão ali, fungando no cangote. E este homem teve medo. 3 exércitos, inimigos que eram certamente maiores do que ele. O que vocês acham que ele deveria fazer? Em quem ele deveria confiar? Como ele deveria reagir? Graças a Deus, ele dá a resposta. E Josafá entendeu. No verso 17, veja comigo, o texto diz o seguinte: você não precisará lutar nesta batalha. Fique firme, segure sua posição e veja a salvação do Senhor em seu nome, ó Judá e Jerusalém. Quando você está aliançado com Deus e não com os inimigos dele, quando você se livrou já das amizades questionáveis e você está de fato envolvido com o Senhor em exclusividade, você pode ter a segurança de saber que os teus inimigos são os inimigos de Deus. Porque você assumiu dessa forma. Porque você está de fato numa posição em que é essa a realidade. E uma coisa que Josafá aprende aqui, que nós precisamos aprender, é que você não pode ganhar por conta própria. Nós não temos como vencer nenhum dos nossos inimigos conhecidos, declarados, que nós sabemos que existem neste mundo, por nossa própria conta. É atrevimento. Eu me lembro que eu estava em Fortaleza, eu, Érica, eu acho que nós não tínhamos Sara ainda. Estávamos no hotel e cansado, a gente já estava ali só aguardando mesmo o sono vir para poder apagar e descansar um pouco. E eu fui zapear canais a cabo. E aí, esses momentos que você tenta conhecer um pouco a bandalheira que existe aí, eu parei num programa de R.R. Soares, aquele que se diz o missionário, um falso profeta. E ele dizia que toda vez que ele acordava de manhã, ele ia até o banheiro, escovava os dentes, ia até a cara do diabo e disse que dava chilepe na cara do diabo. Típica expressão de quem tem uma teologia doentia. Não apenas frágil, mas ruim, do pior tipo. Porque eu gostaria que vocês soubessem que não apenas na presença de Deus nós não comparecemos sem Cristo. Nem mesmo diante do diabo você deve comparecer sem Cristo. Você não deveria ousar estar diante de inimigos de Deus sem a proteção, a guarnição e o poderio militar, entre aspas, do teu Salvador. Alguns homens tentaram ousar fazer isso. Eu sou convertido nos anos 80 e no começo, quando eu descobri minha vocação aos 13, eu escolhi algumas figuras para aprender delas. Comecei muito mal, porque eu escolhi Caio Fábio, escolhi Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart resolveu evangelizar prostitutas lá no meio delas, no habitat delas, porque ele se achava muito forte. Eu acho que ele devia pensar assim, não, Jesus já fez um trabalho tão bom que eu posso ir à frente dele. E então nós sabemos quem viveu essa época, o que aconteceu. Ele, ao invés de convencê-las do evangelho, acabou se convencendo da proposta de pecado delas. E se uniu a elas. Quantos de vocês já foram nenéns espirituais a este ponto, de achar que você poderia ir diante do inimigo sem Cristo, sem a guarnição dele, sem a segurança e a proteção que o nosso santo general proporciona? Não ouse, porque Josafá não ousou. Ele não ousou querer encarar estes exércitos sem a necessária proteção e sem o comando do Senhor. Ele é o nosso general. Ele precisa estar à frente. Não ouse se dar a envolvimento de qualquer tipo, porque você não pode
ganhar sem Deus. E Josafá entendeu isso. Ele teve medo de tentar vencer sem Deus. Certamente que este homem poderia, humanamente falando, pensar: ok, eles são em maior número, mas o meu exército é bom, é numeroso e é capaz de fazer frente a eles. Mas ele teve medo de tentar fazer isso sem Deus. Eu gostaria de aplicar isso com vocês de uma forma ainda mais específica. Por exemplo, aos maridos. Eu não me importo com o quanto bom marido ou quão boa esposa você seja. Você precisa de Deus para ganhar a batalha no seu casamento. Nunca se atreva a achar que você vai ver a pujança, a glória, a vitalidade do evangelho no seu lar pela força do teu braço. Não confie na sua capacidade intelectual. Não confie nas suas listas de regras. Não confie em nada em você mesmo. Confie no Senhor. Ele à frente de você, marido, esposa, você verá a glória do evangelho resplandecendo no seu lar. Eu gostaria de recomendar a vocês 2 textos. Eles estavam no Homens Piedosos, está fora do ar, em breve nós vamos resolver isso. Não sei se já foi replicado para outro lugar. Aqueles que não tiverem localizado, me mandem uma mensagem e eu envio para vocês. Um de Dr. Joel Bick, que diz que nós precisamos... na verdade eu vou começar pelo outro, porque o outro vem primeiro. Tim Challies. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Especificamente ele fala pelas filhas dele. E ele nos incute o fato de que precisamos reconhecer a dependência que nós temos do Senhor para vencer os inimigos que temos. E Dr. Joel Bick diz que nós não precisamos apenas orar pelos nossos filhos. Nós precisamos crer que Jesus vencerá os inimigos de seus corações. Faça isso todo dia. Confiança no Senhor, crença firme na força e no trabalho e no poder dele. E não confie em nada em você. Outro exemplo, eu não me importo o quanto você conhece a Bíblia ou teologia. Você precisa de Deus para um viver piedoso nesse mundo ímpio. Eu tenho visto que a nossa geração de jovens aficionados por teologia é uma geração que entende o coração apenas como intelecto. Não é uma geração de joelhos dobrados. Não é uma geração de vontades humilhadas. É apenas uma geração que tenta entupir o cérebro de páginas e páginas de livro. Teologia e mais teologia. Ontem um pai me ligou e disse da tristeza do coração dele. Do filho estar estudando e conhecendo fé reformada e ouvindo pregação e ficando malucão. Malucão, doidão com teologia. Quero ir para os Estados Unidos estudar teologia. E eu disse de maneira rápida e bate-pronto para ele. Diga a ele que enquanto ele não souber usar a pistolinha que ele tem na mão, ele não receberá a oportunidade de conhecer lança-mísseis ou coisa do tipo. Porque se hoje ele pega o revólver do pouco conhecimento teológico que ele tem e aponta para o coração da mãe para causar tristeza ou dos amigos para os matar, imagine se nós dermos a ele um lança-míssel. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o conhecimento não é um fim em si mesmo. Nós não conhecemos teologia para mostrar sabença, para nos exibir na internet, ou para desfilar piedade para as pessoas. Nós estudamos teologia porque nós amamos aquele que nós conhecemos pela teologia. É uma questão relacional. É uma questão de alcançar as profundidades da relação com aquele que nos criou e daquele que nos amou na inimizade que nós travamos contra ele e trouxe-nos para a santa aliança dele. E para que pudéssemos amar como ele ama, amando-nos uns aos outros. Se a teologia tem feito de você presunçosamente uma pessoa forte, você não entendeu para que serve a teologia.
Se a teologia é uma arma na sua mão, você não entendeu a teologia. A teologia fez com que os puritanos vivessem de joelhos dobrados. A teologia fez com que Samuel Rutherford tivesse lágrimas nos olhos diante de um elogio ao seu sermão que não era dirigido ao Santo Espírito e ao Senhor da igreja, mas a ele como pregador. A teologia fez com que John Bunyan nominasse até o diabo como autor do elogio por causa disso. Porque eles entendiam que a teologia, ela atinge o nosso intelecto, ela domina os nossos afetos, e ela pega a nossa vontade e põe ela de joelhos diante do grande Deus do universo. Não confie em você. Saiba que os teus inimigos, saibam que as nossas lutas contra eles precisam ser travadas com Jesus adiante de nós. Ele teve medo de ganhar sem Deus. E você precisa ter medo de ganhar sem Deus. Eu fico pensando o que esses jovens fazem quando acham que ganharam uma discussão na internet. Que ofenderam. Ah, né, puritano, fulano de tal, que não sei o que. Ah, porque você é um herege. Ah, porque você é isso. Aí depois ele fica alegre. E ele possivelmente vai lá, abre uma Coca-Cola, toma uma Coca-Cola e fica todo inchadão, achando que ganhou alguma coisa. Tenha medo de ganhar qualquer coisa sem Deus. Você tenta ganhar a batalha você mesmo, você tem feito essas coisas. Lembre-se, sem Deus, você vai lutar contra as suas batalhas com preocupação, depressão, autojustiça e orgulho, escolhas imprudentes. No meio do caminho você vai se alimentar de conselhos ruins. E você vai sair por aí, criando tragédias e machucando os corações, e ferindo e dando mau testemunho do Evangelho. Não queira ganhar sem Deus. Você deve ter medo de tentar vencer sem Deus. Não importa o quanto você é religioso, você deveria ter medo de tentar ganhar qualquer batalha sem primeiro procurar o Senhor. Deus tem que fazê-lo. Eu me lembro que eu estava em Goiânia, antes de me casar, e veio trabalhar no mesmo escritório onde eu trabalhava como advogado, um consultor de São Paulo, que havia 30 anos que servia como consultor na área empresarial. E havia o mesmo tempo que era médium na Federação Espírita de São Paulo. E eu fiquei perturbado, eu falei, eu preciso evangelizar esse homem. Eu preciso falar de Jesus para esse homem. E eu me lembro que eu não orei, eu não estive na presença do Senhor, e fui lá falar com ele. Ele virou para mim e disse o seguinte: me parece que as suas pretensões são suspeitas, e eu gostaria de testá-las. Eu aceito estudar a Bíblia com você, ouvir você falar do Evangelho, se você for no centro espírita comigo. Eu procurei o pastor e perguntei para ele o que ele recomendava. Eu falei, olha, eu estou pelando de medo. Nessa ocasião, nem eu nem ele nos lembramos desse episódio de Josafá. Mas ele disse, olha, busque a presença do Senhor. E só vá lá se você estiver seguro de que Ele estará diante de você. No fim das contas, eu resolvi ir. Teve uma palestra, e depois que fechou tudo, era conversa para cá, era conversa para lá, e nada do trem andar. Ele foi chamado num canto, depois voltou e ele disse, olha, nós temos que sair daqui. Eu perguntei por quê, ele não quis dizer, saímos. Quando nós estávamos na rua, ele olhou para a frente do centro espírita e disse, eu nunca mais volto aqui. Aí eu disse, por quê? Ele disse, porque aquele que está aqui contigo fez com que nós fôssemos postos para fora. E essa foi a experiência, a aprendizagem que eu tive de que eu não deveria fazer nada, tentar vencer nada, tentar ganhar nada, sem que o Senhor estivesse adiante de mim. Salmo 127, 1 diz, a menos que o Senhor construa a casa, em vão trabalham os que a edificam. E os versos 3 e 4 dizem, então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Uma nova perspectiva sobre o pecado.
uma nova perspectiva sobre os seus inimigos. Que Deus grave isso no seu coração. A terceira coisa, uma nova visão sobre o poder da oração, versos de 5 a 12. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, meus irmãos, nós vemos ele com os olhos em Deus. Não apenas vendo as coisas da perspectiva de Deus, mas deixando claro que os seus olhos estão no Senhor, não nas dificuldades. Esse homem poderia estar orando e ao mesmo tempo analisando os seus inimigos. Mas eles se voltam dos problemas, das dificuldades para o Senhor. Quantas vezes nós queremos lidar com os nossos problemas de costas para Deus? Orando até. A expressão de confiança deste homem é aprofundada no fato de que ele mantém os olhos no Senhor, não nos problemas. Você faz os problemas grandes. Quantas vezes você agiganta as coisas como se elas fossem rivais à altura de Deus? Quantas vezes nós vemos a conversão do nosso pai, da nossa mãe, situações graves que de fato diante da nossa humanidade são gigantes, mas que diante de Deus são partículas minúsculas que ele remove com menos do que um sopro. A oração, ela é reconhecida como algo poderoso quando nós reconhecemos Deus como o Todo-Poderoso. Nós temos feito da oração algo pequeno porque a nossa visão de Deus é pequena. O que fez com que os puritanos amassem tanto a oração e orassem tanto, e tão demoradamente, e tão intensamente, é porque a visão de Deus era grandiosa. Eu fico abismado quando eu vejo os relatos da Assembleia de Westminster, porque hoje o povo acha que é uma virtude orar pouco e fazer orações curtas. Isso mostra onde nós chegamos em termos de uma pequena, baixa perspectiva e compreensão de Deus e da oração. John Piper disse que a oração é a admissão aberta de que sem Cristo não podemos fazer nada. Eu tenho dito isso diante da minha igreja, portanto não será constrangimento dizer isso para vocês. Mas uma das tristezas que eu ainda carrego como pastor diante da minha congregação é o fato de que eu não sinto neles a paixão que deveriam ter pela oração. Eles são estudiosos, eles gostam de ouvir sermões longos, são animados e ávidos com as aulas de escola dominical, são doidos com temas interessantes, mas não transparecem o devido valor que deveriam ter pela oração. Nós tentamos resolver as coisas por nós mesmos, por isso que muitas vezes a gente acha que é ouvir palestra, porque aí com elas eu vou resolver o negócio. Eu preciso só de saber como é que é. Eu preciso saber como é que é uma mulher piedosa, um homem piedoso, como é que se cria filhos. Porque no fim das contas nós confiamos no que nós fazemos. Porque se de fato confiássemos em Deus e tivéssemos uma visão grandiosa de quem Deus é, os nossos joelhos se dobrariam com frequência até maior do que nos assentamos para ler e para ouvir exposições e tudo mais.
temos que confiar nele. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21 diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A oração não é o que nos cabe para um trabalho maior. A oração é o maior dos trabalhos. Quando nós oramos, quando estamos de joelhos dobrados, nós estamos sujeitos àquele que é o Senhor dos trabalhos. Aquele que domina a salvação, que chama a salvação de dele. Aquele que resgata as pessoas mais improváveis dentre aqueles que às vezes vemos como conversões impossíveis. Hoje me entristece o fato de que a gente não vê a mesma vitalidade que vimos nos anos 80. Vivemos uma época de ênfase no intelectualismo e, de fato, em muitos lugares, talvez nem tanto em outros, uma pequena dedicação à oração. Portanto, a nossa visão do pecado precisa mudar. A nossa perspectiva dos inimigos precisa mudar. Mas se queremos de fato exercitar esta mudança, é preciso entender, ver, compreender o poder da oração. E a quarta coisa, verso 12, olhe comigo. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Uma nova visão da fraqueza de Josafá é o que é exposto aqui. Ele entende a sua fraqueza. Ele entende que ele era rei, que ele tinha um grande exército, mas que ele era fraco. Não há força para resistirmos a esta grande multidão. Você precisa disso também. Nós vemos aqui uma situação daquelas impossíveis. Ouça o que Andrew Murray fala sobre isso. Ele diz, olha, em julgamento, fraqueza e problemas, ele procura nos trazer para baixo. Até que saibamos que sua graça é tudo. E para termos prazer nisso. Sua força é perfeita na nossa fraqueza. Sua presença enche e satisfaz o nosso vazio. Quando Jesus estava com os seus discípulos, diante daquela pequena tempestade, que deveria ser ainda menor, para quem de fato deveria crer que estava ali na companhia do Senhor destes efeitos sobrenaturais da natureza, esses acontecimentos da natureza, porque foi Ele que as criou, e Ele as sustenta. Como diz o apóstolo Paulo em Colossenses 1, 15 a 20, tudo está posto nele. Mas o Senhor Jesus os chama de homens de pequena fé. E principalmente porque estes homens estavam numa perspectiva ruim da própria fraqueza. Josafá, ele admite a sua fraqueza, porque ele entende que a força necessária não está nele, mas em Deus. Não é simplesmente coitadismo. Quando este homem admite a sua falta de força para lidar com as situações que estavam ali diante dele, não era autocomiseração. Não era, eu sou um pobre coitado. Eu sou um imprestável. Não é disso que nós estamos falando aqui. O que Murray está nos colocando em franca conexão com o que nós vemos do comportamento, da atitude de Josafá, é que, na medida em que nós entendemos quem nós somos e quem Deus é, nós achamos a equação perfeita. O Robert Toone tem um livrinho chamado Vida Centrada no Evangelho. Nele nós encontramos uma coisa chamada o gráfico da cruz. É uma reprodução da teologia de Calvino, da teologia dos puritanos, da teologia bíblica. Ele diz que uma percepção
crescente da nossa pecaminosidade faz com que a gente tenha uma percepção crescente da santidade de Deus. Quanto mais eu me entendo pecador, mais eu compreendo o quanto Deus é santo e o quanto eu preciso daquilo que se abre entre estas duas artes, a cruz do nosso Salvador. O que este homem fez foi, ao reconhecer de fato a natureza da sua fraqueza, ele entendia que quando ela pendia para baixo, para cima subia a haste que elevava a sua percepção da grandeza de Deus. E nisso mais ele se afirmava dependente do Senhor. Não é um exercício de autocomiseração, ou de vitimismo, ou de coitadismo, mas é você compreender que você foi feito fraco para ser sustentado por um Deus que é toda a força, que faz tudo por você. Deus escolhe o fraco, então ele obtém nele e dele toda a glória. É assim que o nosso Deus trabalha. Eu preciso ser fraco para não confundir com quem tem a glória. 1 Coríntios 1, 26. Nós precisamos ter isso com muita clareza. Deus não compartilhará a sua glória com outro. Ele é digno de toda a glória. E a sua força em nós nunca será confundida, vista como nossa força. Será sempre distinta como sendo a força dele, suprindo a nossa fraqueza. Foi isso que Paulo, em seus exercícios como o maior dos pecadores, expondo a sua fraqueza e expondo o seu ser diminuto, para que pudesse deixar claro de onde vinha a grande força do grande apóstolo. Porque talvez vocês fiquem confusos. Ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Esse homem plantou igreja, as estendeu pela Europa, encheu a Ásia, ali, a região médio oriental de igrejas. O homem fez coisas incríveis em 3 viagens missionárias, uma de 2 anos, outra de 2 anos e uma de 4 anos, e depois ainda de lá, encarcerado, preso em Roma, ele ainda fez coisas incrivelmente maravilhosas. Mas para que vocês não pudessem confundir a fraqueza dele, não distinguindo-a e confundindo a força do Senhor como sendo a força dele, ele foi tão didático e tão repetitivo e insistente em deixar claro para vocês: nós somos fracos e o Senhor é a nossa força. Eu preciso me alegrar com minhas fraquezas, porque elas são a maneira necessária na equação para que eu possa experimentar a graça da força do Senhor. Portanto, uma nova perspectiva das nossas fraquezas também foi algo que foi fruto do arrependimento aqui. A quinta coisa, versos 13 a 19. Acompanhem comigo. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posições, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Agora o povo de Judá, as famílias, os pequeninos, os homens, eles vão se reunir para ouvir um sermão. E que sermão? Um sermão que se resume numa única afirmação:
A batalha é do Senhor, a batalha não é minha. Os inimigos são dele, portanto a batalha também é dele. É como o Senhor Deus disse a Moisés antes de separar o Mar Vermelho. Em Êxodo 14, verso 4, quando ele diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O que, de maneira prática, nós podemos aprender disso aqui, além de um desdobramento do que nós já vimos, de ter em perspectiva que se os inimigos são dele, a força é dele, portanto, obviamente, a batalha é dele. Mas há uma coisa importante. No finalzinho, o Senhor diz os termos da batalha dele e há uma instrução no sermão para que eles adorem. Meus irmãos, nós precisamos entender que como igreja, devemos crer que a batalha é do Senhor. E enquanto o Senhor batalha, nós não podemos abrir mão do culto. Uma das coisas que me preocupa nas tentativas da igreja de refrear o avanço de ideologias, de filosofias, é que muitas vezes eles tentam esconder a Bíblia e querem embater filosofia contra filosofia, coisa desse tipo. Você sabe como nós guerreamos contra a idolatria? Com culto, com adoração. O povo de Deus não vai guerrear contra os problemas da nação, vendo Deus batalhando e conduzindo as batalhas, deixando o culto e invadindo outras searas. Tem me preocupado uma coisa com relação, por exemplo, ao pastorado. Está assim de jovens querendo ser pastores, sem entender o que é pastorado. Eles querem estudar teologia, filosofia, principalmente a tal da teologia filosófica. Não vejo problema nessa disciplina, eu a admiro, vejo a sua utilidade. Eu vejo um problema na atitude de achar que o nosso trabalho é mais no fronte do que no culto. O que adiantará nós esvaziarmos as nossas igrejas de pastores para enchermos a academia de pastores? Onde nós vemos a estratégia aqui combinar com o que tem acontecido nos nossos dias? Onde os pastores estão buscando grandeza intelectual, acadêmica, mais do que culto. É assustador. Há um tempo atrás eu ouvi da boca de um amigo, pastor reformado: eu só tenho lido a Bíblia para tirar sermão. Eu falei: meu irmão, eu já estive nessa fase. Mas o Senhor me humilhou, me disciplinou e me chamou à realidade de que, se de fato nós queremos ser poderosos com o nosso ofício, nós precisamos entender qual é a parte nossa nessa luta toda. Pastores que estão sendo mais conhecidos por doutor ou coisa do tipo do que por serem ministros do Evangelho. Pastores, condutores de culto. Olha aqui, são separados estrategicamente no texto a figura de líderes de adoração, de gente para ajudar, para trabalhar o culto, diante do fato que Deus disse que lá na frente, neste fronte, eu vou desbaratar esse povo. Mas nós temos adotado a lamentável estratégia de diminuir o vigor do pastorado, aumentando o vigor acadêmico. De fato, o pastor precisa estudar, mas fazendo da sua função diante do culto muito mais importante do que qualquer pretensão acadêmica. Acho até e tenho uma firme crença de que nós deveríamos radicalizar em algum momento, antes que nos tornemos em algo bem pior. E a gente realmente vive uma espécie de corrida do ouro, de pastores largando ovelhas para trás porque querem acumular títulos sobre títulos. Nós precisamos de líderes de adoração. Isaías 41:10, o texto diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. É assim que as coisas correm e fluem enquanto a batalha é travada. A nossa parte é: você pode oferecer louvores a Ele, Ele é digno de nosso louvor.
Nós não queremos e não devemos nos apressar em querer ir até o fronte, sendo que aquilo que Deus mais exige de nós, de nossas gargantas, de nossos peitos, são cânticos de louvores. Igrejas, eu ouvi um comentário rápido entre os pastores. Vocês conhecem igrejas que só tem um culto. Alguns dirão, mas não tem um expresso mandamento para que você tenha 2 ou 3 cultos no dia do Senhor. Mas há um princípio subjacente no dia do Senhor. O máximo para o Evangelho. A força e o trombone do povo de Deus agitando-se em louvor e adoração. Portanto, não me venham com a balela de dizer que vamos fazer uma coisa moderada, não vamos pesar a mão. Neste caso, mais é mais. Mais culto, mais evangelho, mais pregação. Quanto mais culto, nós estaremos desenvolvendo aquilo que é esperado de nós. Mas queremos fragilizar. Não, vai ficar um cultinho no domingo, o pastor é muito ocupado durante a semana, ele tem muitas atividades acadêmicas, não sei o que e tal. Balela. Há uma sexta coisa, versos 20 e 21. Pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Meus irmãos, a mudança de perspectiva desdobrada na sequência desses versículos é que o Senhor é o Senhor da batalha, mas também em meio a estas coisas requeridas enquanto Ele guerreia, Ele está afirmando com clareza que essa é a nossa estratégia. A nossa perspectiva, segundo a perspectiva de Deus, é ver que não existe estratégia mais sólida, mais poderosa do que o culto. Se vocês de fato acreditam que possa existir um grande avivamento neste país, não vai acontecer, porque nós vamos entupir as universidades de mentes brilhantes que sejam capazes de contrapor o cristianismo. Podemos colocar esses homens e devemos, creio que devemos, mas a eficiência deles é pouca comparada com o poder que nós temos de mover a adoração, o culto ao Senhor no dia do Senhor, domingo após domingo. Eu acredito que esse país possa de fato experimentar um grande avivamento, se nós não negligenciássemos tanto o dia do Senhor, se nós não fizéssemos tão pouco caso do culto, se nós inundarmos este país de pregação, e mais pregação. Eu vou dizer algo atrevido para vocês. Eu acredito mais no poder do Evangelho, no pastor Josafá em cima de um caixote, numa periferia de Salvador, do que no engomadinho nossos, sendo pousado de paraquedas dentro de uma universidade brasileira. Eu acredito muito mais que possamos experimentar um grande avivamento neste país, por esta via do caixote e do pregador, mesmo anônimo, com o santo evangelho sendo exposto, do que se nós inundarmos as universidades brasileiras de intelectuais de visão reformada. Meus irmãos, é incrível, porque aqui eles ouviram o sermão e eles fizeram algo impressionante no dia seguinte. Josafá, ele reprega o sermão para si mesmo. Ele age no sermão. Ele define os cantores e os sacerdotes em frente ao exército de Judá e os mandou cantar e louvar a Deus pela vitória. Aqui está a estratégia. Ore e cante. Adore a Deus. Cante uma canção de amor.
Ele diz: cante esta música sobre o amor implacável de Deus, sobre Resed, o amor pactual de Deus, o amor que é invencível, o amor que fez com que é vislumbrado imperfeitamente como uma sombra no resgate que Oséia faz de Gomer naquele mercado. Eles foram até antes diante do exército e diziam: dê graças ao Senhor, pois o seu amor constante dura para sempre. Seu amor implacável nunca falhará. Nós precisamos ver o amor de Deus em adoração a Deus, em oração a Deus e em fé a Deus. É disso que nós precisamos. E então nós teremos a vitória. E este é o nosso último ponto. A grande perspectiva da vitória que vem das mãos do Senhor. Vejam comigo os versos 22 e 23. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. A batalha do Senhor. E Jesus já ganhou a batalha. Essa é a verdade que nós conhecemos pelo Evangelho. Você quer saber quem é seu inimigo? Não é ninguém ou nada que você possa derrotar. Seu inimigo é seu pecado. E Jesus já pagou a sua pena pelo pecado. Ele já derrotou o poder do pecado sobre sua vida. Seu inimigo é Satanás, o acusador, e Jesus já derrotou Satanás. Seu inimigo é a filosofia deste mundo, e essa filosofia é nada diante do Evangelho. Jesus, ele fechou a boca de Satanás, e Romanos 8:1 diz que, portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é essa a grande perspectiva que nós temos diante de nós, da vitória que podemos ter diante dos nossos inimigos, em nossas batalhas. Nada disso pode nos tragar, porque nós temos o sol da justiça, o leão de Judá, o general que está diante de nós, conduzindo-nos com toda a batalha já ganha. João Calvino, eu gostaria de terminar com ele disse o seguinte, e eu gostaria de deixar isso gravado no seu coração. Vemos que toda a nossa salvação e suas partes são compreendidas em Cristo. Ele baseia Atos 4:12 para dizer isso. Devemos então cuidar para não buscar a menor parte em qualquer outro lugar. Se buscamos salvação, nos é ensinado que pelo próprio nome de Jesus, que ela vem dele. Se buscamos quaisquer dons do Espírito, os encontramos na sua unção. Se buscamos força, ela está em seu domínio. Se pureza, em sua concepção. Se gentileza, ela aparece em seu nascimento. Se buscamos redenção, ela está em sua paixão. Se acerto de contas, na sua condenação. Se remissão da maldição, na sua cruz. Se satisfação, em seu sacrifício. Se purificação, em seu sangue. Se reconciliação, em sua descida ao inferno. Se mortificação da carne, em sua tumba. Se novidade de vida, em sua ressurreição. Se imortalidade, também. Se a herança do reino celeste, em sua entrada no céu. Se proteção, se segurança, se suprimento abundante de todas as bênçãos em seu reino. Se expectativa sem temor do julgamento, no poder dado a ele para julgar. Enfim, como nele estejam tesouros de toda espécie de bens, vamos beber desta fonte e de nenhuma outra. Foi isso que Corrie ten Boom, uma família holandesa, ela diz, ó Deus, nós somos impotentes e não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em ti. Uma vez alguém chegou e disse, Corrie, minha irmã, que fé você tem?
E ela disse: não, é que grande Deus eu tenho. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós queremos nos aprofundar, nos deleitar nesta nova perspectiva que o arrependimento que vem do Teu Santo Espírito para os nossos corações nos traz, nos dá a ver. Ó Deus, que nós possamos ter uma nova visão sobre o pecado, que nós possamos ter uma nova visão dos nossos inimigos. Ó Deus, uma nova visão do poder da oração, uma nova visão das nossas batalhas. Ó Deus, uma nova visão da nossa estratégia, da nossa vitória. Que possamos, ó Deus, ter os joelhos prostrados, certos de que há mais graça em Cristo do que pecado em nós. De que, ó Deus, em Cristo, no Senhor, nós temos toda a provisão que necessitamos para viver neste mundo, passar por Ele e conhecer finalmente a maturidade da graça, os grandes, ó Deus, nas grandes manifestações da glória que virá pela consumação do Teu reino. Dá-nos, ó Deus, uma compreensão da Tua grandeza e que nossa fraqueza possa ser compreendida sem que venhamos a nos dar em autocomiseração, em vitimismo, mas que nós possamos nos alegrar em sermos fracos, mas temos um Deus forte, em sermos pequenos, mas temos um Deus grandioso. Bendito seja o Teu nome, ó nosso grande Deus. Louvado seja o Teu nome. Dá-nos dessas coisas, ó Pai, em profundidade. É o que nós te clamamos e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.